Tizé era um tio nosso que sempre que a gente se reunia, ele contava histórias de coisas que já tinham acontecido lá no interior. Realmente, o Tizé contava as histórias dele à noite. Todo mundo se sentava pra jantar, botava uma lamparina em cima do tamborete, todo mundo sentava no chão com a sua bacia na mão e o Tizé ia contando a história dele e a gente comendo. No interior tem um lugar que o nome de lá é Rodrigues e lá é um lugar muito estranho porque literalmente é um buraco. É como se tivesse caído alguma coisa entre as serras e tivesse feito um buraco bem grandão lá. Rodrigues era um lugar muito longe, distante pra caralho, tinha que subir pelos lajeiros de pedra, ia pelo lado, ia pelo outro. Não era todo mundo que conseguia chegar lá, mas o nome do lugar Rodrigues era devido ao homem que tinha uma casa lá. O homem que morava lá, o nome dele era Rodrigues e ele morreu lá nesse lugar. Aí devido a ele ter morrido lá, o pessoal botaram o nome de lá de Rodrigues. Mas só que antes do Rodrigues ir morar nesse lugar no meio do nada, distante de tudo, ele era casado, tinha uma mulher e 8 filhos, mas do dia pra noite a mulher dele e os 8 filhos dele pegaram uma doença e morreram todos. Aí depois que esses filhos dele, a família dele morreu, ele ficou meio triste, pensativo por aqui, por ali assim, andou tendo um sonho, umas visões, algo do tipo. E nesses sonhos que ele teve, uma mulher aparecia pra ele e dizia pra ele fazer uma casa nesse lugar. Assim como a mulher que aparecia nos sonhos dele pediu, ele foi lá, fez a casa e se mudou e foi morar lá nesse buraco. Só que lá era um lugar que tinha muita caça, muito bicho, entendeu? Então era comum o pessoal ir caçar lá, porque naquela época o povo vivia disso, de caça. Mas só que era difícil o pessoal ir pra lá também, porque era muito difícil o acesso. E depois que ele se mudou pra lá, nunca mais ninguém tinha visto ele. Aí outra vez o pessoal foram caçar lá, aí andaram lá na casa e disseram que acharam só os esqueletos dele lá. Depois que descobriram que ele tinha morrido, foram lá na casa, pegaram os ossos dele, enterraram, fizeram como padrão. Mas mesmo assim, depois de descobrir que ele tinha morrido, o pessoal continuou indo caçar lá, porque quem conhecia lá ia caçar lá. Não era todo mundo que conhecia o lugar também. E depois que ele morreu, o pessoal começou a ir e ficar lá na casa dele. Só que uma parte do pessoal que ia ou ficava doido, se perdia no meio do mato, ou nem voltava, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com esse povo. Depois que o homem morreu, sempre que o pessoal ia caçar pra banda do Rodrigues, ou o pessoal se perdia, ficava doido, voltava assim meio desorientado, assustado com o mundo, e ele dizia que nunca mais todo mundo queria voltar lá, porque via vozes, disse que era menino chorando dentro da mata, era o bicho correndo, o urubu por cima, o Rodrigues gritando, chamando os meninos dele, e a mulher do Rodrigues chorando, meus filhos morreram, eu vou morrer também, e o Rodrigues dizendo pra ela não morrer, e ele queria os filhos dele, disse que era coisa de louco. E teve um dia que o filho do Tizé foi caçar lá no Rodrigues. Meu irmão, ele voltou 3 dias depois, desorientado, doido, passou uma semana dentro de casa sem querer sair, e o Tizé dizendo, rapaz, um filho meu mole desse jeito, caba sem vergonha desse, que diabo que mato tem nada, rapaz, mato só tem caça, muito mole você. Aí o Tizé pegou os cachorros dele e foi sozinho caçar. O Tizé e 2 cachorros foi lá pro Rodrigues. O Tizé era cabra bruto mesmo do interior, aqueles coroazão brutão, cabra macho mesmo, que dizia assim, se não tem coragem, não vai, não sei o que. Ficou tirando onda com o filho dele porque tinha ido e tinha ficado com medo. Beleza. O Tizé pegou os 2 cachorrinhos dele e foi caçar lá no Rodrigues. Meu irmão, o Tizé passou 2 dias pra chegar em casa. E quando ele chegou, ele disse, nunca mais no mundo eu vou ali. O Tizé disse que passou a noite todinha, cachorro correndo, os cachorros tudo doido, rodando pra lá e pra cá, e menino chorando. E tipo, o Tizé disse que não era um menino que passava chorando, não. O Tizé disse que era como se tivesse assim uns 50 meninos chorando ao mesmo tempo e o menino chamando mamãe. E tipo, era um buraco, o Tizé disse que fazia o eco, o choro dos meninos. Ao mesmo tempo que os meninos choravam correndo, a mãe dos meninos dizia, não vai pra perto dela não, que ela vai matar você, meu filho. Eu amo você. Aí escutava a voz do Rodrigo chorando e vinha o urubu pra cima do Tizé. O Tizé disse que os urubu queriam levantar ele, mas o Tizé disse que não era urubu de verdade. Era coisa da mente do Tizé. O Tizé disse que via tocha de fogo rodando por cima dele. Era Ridmundo, o menino correndo pra cá, o menino correndo pra lá, e tipo, o menino começava a fazer tipo um círculo, o menino correndo ao redor do Tizé e o menino chorando, e o Tizé disse que do nada, quando tava assim, o menino tudo desesperado, como se tivesse um monte de menino tudo desesperado, aí o Tizé disse que no fundo escutava uma risada zona, risada zona fina. Depois disso aí, poucas pessoas voltaram lá, beleza, o povo deixaram de andar lá, o clima esfriou, o povo esqueceu. Só que ficou esse mistério, ninguém sabia realmente o que tinha acontecido com aquele povo, o porquê que esses meninos tinham morrido, a mulher tinha morrido, ele tinha ido pra lá, tinha feito essa casa e tinha morrido lá também. Ninguém entendia muito bem isso aí, ficou esse mistério. Aí o tempo passou, aí lá no interior é muito comum ter vidente, rezadeira, essas coisas do tipo. Aí tinha uma mulher lá no interior que o Tizé dizia que ela era meio vidente. Aí o Tizé disse que ela sonhou e disse o que era que tinha acontecido. Que tinha sido o Rodrigues, tinha ido a uma caçada num lugar aí, e ele tinha mexido em coisa que não era pra ele mexer.
E a dona dessas coisas que ele tinha mexido, tinha dito a ele que ia tirar tudo que era dele e ia tirar o que ele mais amava. Rodrigues, ele era um homem que ele vivia no meio do mundo, caçando, ele gostava de caçada. E essa vidente disse que em uma dessas caçadas dele, ele mexeu nas curras de uma mulher, e essa mulher disse, jogou uma praga nele, que ia tirar tudo dele. Primeiro ele tirou a mulher dele, os filhos dele e tudo. Tipo, ele perdeu tudo, o homem perdeu tudo, ficou louco, desorientado. E depois, essa justa mulher que ele pegou, mexeu nessas curras dela, apareceu no sonho dele e mandou ele fazer essa casa lá no meio do Tarará, e lá ele morreu. Pronto, até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Tipo, surgiu outras versões depois, mas a que o povo mais comenta e mais acredita é essa, que ele tenha mexido em negócio de bruxa, cor das antigas, porque no interior o povo acredita nisso. Então, acredita-se que ele tenha mexido em cor de bruxaria e a bruxa pegou ele para ela.